Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar iniciando aqui com vocês o nosso ciclo de aulas. Hoje iniciaremos falando sobre sinapses e, como prometido, vai ser uma aula bem fácil, bem iniciante, para que a gente aprenda de vez, as sinapses químicas, Nesse momento nós não falaremos sobre as sinapses do tipo elétrica, porque a sinapse elétrica, apesar de ter logicamente a sua importância, ela não é a maioria das sinapses no nosso sistema nervoso. E além disso, elas não são moduláveis como são as sinapses do tipo química, Ou seja, sinapse do tipo química, ela pode ser ora excitatória, ora inibitória, a depender do tipo de neurotransmissor que está sendo liberado naquela fenda sináptica ou mesmo do tipo de receptor. Então hoje nós faremos uma visão geral de como acontece um mecanismo de uma sinapse química e eu tenho certeza que a partir de então vocês vão conseguir entender o sistema nervoso de uma forma bem mais fácil, ok? Então eu vou transmitir para vocês aqui a minha aula para que a gente consiga acompanhar de uma forma mais fácil, ok? Então, nosso tema de hoje, mecanismos das sinapses químicas, e nós temos aqui representado um neurônio, fazendo uma sinapse, liberando neurotransmissores para se comunicar com outro neurônio. Nesse caso, seria uma transmissão interneuronal, mas é óbvio que nós também poderíamos aqui representar uma sinapse entre um neurônio e um músculo, e esse músculo poderia ser estriado esquelético, ou músculo liso, ou mesmo músculo cardíaco, tá? Lembra que uma vez que você aprender a sinapse, o mecanismo dela geral, você consegue transportar esse mesmo conceito para todas as demais, tá bom? Então vamos lá. Aqui temos destacado um neurônio, Esse neurônio de um formato clássico, o corpo celular numa extremidade, o axônio, que seria o prolongamento citoplasmático, por onde nós teremos a transmissão do potencial de ação, ou do estímulo elétrico, e na outra extremidade, que nessa imagem não está representada, nós teremos o botão sináptico, que é onde, efetivamente ocorrerá a comunicação com outro neurônio, como a gente consegue visualizar aqui, tá? Vou voltar aqui para a gente detalhar. Então, no corpo celular, nós temos o núcleo, Todas as suas organelas, então temos mitocôndrias, temos retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, Todas elas dispostas aqui no citoplasma. E é exatamente nessa região em que a síntese dos neurotransmissores acontecerá, tá? Então é aqui que nós temos aparato para tudo isso. Depois de pronto, esses neurotransmissores serão empacotados em vesículas e essas vesículas serão transportadas por um transporte axonal pelo interior desse axônio até atingirem lá o botão sináptico, onde ficarão armazenadas, aguardando o momento de serem liberadas numa sinapse, ok? Reparem que neste neurônio nós temos também vários prolongamentos dendríticos, Nós temos os dendritos e temos também nessa imagem dois neurônios se comunicando com este neurônio principal, Um se comunicando diretamente no soma, ou seja, diretamente no corpo celular, e o outro comunicando com um dendrito, Essa interação pode acontecer de diversas maneiras, como a gente consegue visualizar nessa imagem, Então nós temos aqui um corpo celular de um neurônio principal e diversos outros neurônios fazendo uma comunicação sináptica com esse soma ou com esses dendritos, Reparem, inclusive, que estes são neurônios mielinizados, Nós conseguimos visualizar aqui a bainha de mielina neles, formando como se fossem gominhos mielinizados e existem essas interrupções, Lógico, a bainha de mielina ela não é algo contínuo ao longo de todo o axônio, ela tem interrupções, como aqui nós temos o nódo de Ranvier, que é por onde nós teremos a propagação sináptica do potencial de ação, tá? De forma muito mais rápida e eficiente, ok? Então vamos pegar como se fosse uma dessas circunferências, que seria um botão sináptico, e ampliar para detalhar essa imagem, entender o que está acontecendo aqui, tá? Então aqui seria o término do axônio, e o seu abaulamento final, chamado então de botão sináptico. Temos aqui algumas mitocôndrias
que são importantes, já que aqui nós temos um consumo de ATP importante, né, pela liberação dessas vesículas e mesmo pela recaptação de algumas substâncias depois, né, de degradado esse neurotransmissor, a gente pode reaproveitar algumas substâncias, então existe um alto consumo de ATP nessa região, daí a importância de termos mitocôndrias aqui também, né, mas principalmente temos as vesículas, que ficam aqui esperando, né, aguardando a chegada de um estímulo elétrico, de um potencial de ação, para que sejam então liberadas nesse espaço chamado de fenda sináptica, tá? Reparem que as vesículas elas estão todas coloridas aqui nessa ilustração do livro, como um mesmo tom, para chamar a atenção que este neurônio ele vai ser secretor de um único tipo de neurotransmissor, né? Não existem vários tipos aqui sendo liberados, ok? Bom, sobre a sinapse, nós temos que destacar que temos aqui a membrana que antecede, que é chamada de membrana pré-sináptica, tá? O espaço, como eu destaquei, que é a fenda sináptica, e a membrana pós-sináptica, que pode ser pertencente a outro neurônio ou a algum tipo de músculo, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura. E para falar sobre as sinapses, nós chamamos a atenção, né, que elas podem ser do tipo excitatória ou mesmo inibitória, né? As excitatórias, né, então vejam, até o momento nós nem citamos ainda nome de neurotransmissor, eu nem sei quem é essa substância que está preenchendo aqui o interior dessa vesícula, tá? O que eu sei por essa imagem é que quando a vesícula foi liberada, vejam só, ela promoveu na membrana pós-sináptica a abertura, né, de canais de sódio e de potássio, tá? Quando ela fez isso, né, a entrada do sódio, né, em grande quantidade, ou seja, o influxo de sódio, promoveu uma despolarização dessa membrana. A gente sabe que o sódio tem carga elétrica positiva. Então, seja que esse neurônio, por exemplo, que estava lá no seu potencial de repouso a menos 70 milivolts, quando começa a receber uma entrada de sódio em grande quantidade, vai acarretar numa despolarização, ou seja, numa estimulação deste neurônio subsequente, tá? Comparem com essa imagem ao lado, que está sinalizando uma sinapse do tipo inibitória. Também não sei quem é essa substância química aqui, né, no interior dessa vesícula, sei que é outra pela coloração, né? Mas, enfim, quando essa substância foi liberada, na membrana pós-sináptica, ela acarretou a abertura de canais de cloreto. E a gente sabe que ele apresenta carga elétrica negativa também. Então, com a entrada, com o influxo de cloreto neste outro neurônio, este neurônio que já estava negativo, que já estava a menos 70, vai se tornar ainda mais negativo, ou seja, vai acarretar aqui numa hiperpolarização. Então, eu consigo diferenciar que substâncias químicas que promovam despolarização serão substâncias neurotransmissoras do tipo excitatória, enquanto que substâncias químicas que causem hiperpolarização, né, serão classificadas como substâncias inibitórias, ok? Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar perfeitamente isso, né? As cores aqui se mantiveram, tá bom? Nós temos aqui o verde para sinalizar o excitatório, como na imagem anterior, e aqui um gráfico, né, mostrando o fluxo de corrente e a mudança do potencial que ocasionou no neurônio pós-sináptico. Então, vejam, ele estava, né, a menos 70 milivolts em repouso, e com a chegada desse neurotransmissor, ligando-se ao seu receptor, acarretou, né, no nosso exemplo, a abertura de canal de sódio, e a entrada de sódio promoveu uma despolarização, tá? Enquanto que na imagem, né, do neurotransmissor em roxo, que nos sinalizou um exemplo de sinapse inibitória, né, o neurônio pós-sináptico também encontrava-se no menos 70, só que com a entrada do cloreto, que era negativo, ela foi ficando ainda mais negativa, ou seja, ela hiperpolarizou, o que caracterizou aquela substância que a gente nem sabe quem é, nem demos nome a ela, né, como uma substância inibitória, ok? E, né, falando em neurotransmissores, falando em dar nome, né, a essas substâncias, nós temos alguns aqui de maior destaque, tá? Alguns que são
né, aminoácidos, outros que são aminas, né, aminas biogênicas. Então aqui os aminoácidos, nós temos dois para destacar, né, já dando nome aí um pouquinho a esses neurotransmissores, que temos aqui o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso. Então quer dizer, quando nós temos uma sinapse GABAérgica, que depende do GABA, né, nós teremos uma inibição. Essa inibição ela pode acontecer de forma pré-sináptica, pós-sináptica, mas de toda forma será uma sinapse inibitória, ok? Enquanto que o glutamato, ou seja, quando tivermos uma sinapse glutamatérgica, nós teremos uma sinapse excitatória no sistema nervoso, tá? Então vejam, né, dois exemplos aqui de neurotransmissores causando diferentes tipos de estimulação no neurônio pós-sináptico, ok? Temos também alguns exemplos aqui como as aminas, né? E eu vou destacar basicamente a acetilcolina, tá? E a acetilcolina, ela vai ter o seu efeito dependendo do receptor que ela encontrar na membrana pós-sináptica, então pode ser uma sinapse excitatória, né? Se ela encontrar receptores do tipo nicotínico, que promover então ali a abertura de canal de sódio. Ou ela pode desempenhar um papel inibitório se ela encontrar um receptor do tipo muscarínico, que é metabotrópico, né? E abre canal de potássio, e aí, portanto, hiperpolariza a membrana e vai desempenhar um efeito inibitório, como ela faz, por exemplo, no músculo cardíaco, tá? Diferente da adrenalina e noradrenalina, que seriam exemplos aqui de sinapses, né, excitatórias, né? Então, quando a gente tem liberação de adrenalina, uma sinapse adrenérgica ou noradrenérgica, nós teremos estimulação do neurônio pós-sináptico, ok? Então, por diversos mecanismos também, que depois a gente pode detalhar em alguma outra aula. Nosso foco agora é entender sinapse, tá? Então, eu tô dando aqui só alguns exemplos de neurotransmissores, dentre outros, né? Temos a dopamina, a serotonina, a histamina. Então, alguns aqui vocês já ouviram falar, né? Na situação de recompensa, neurotransmissores relacionados a essas funções de bem-estar, enfim, tá? Então, vamos lá. Chegamos no nosso ponto principal da aula, em que nós falaremos o mecanismo da neurotransmissão química. Então, primeira coisa, vai acontecer a chegada de um potencial de ação a esse botão sináptico. Tá? Então, o potencial de ação chegou, vai causar uma despolarização e, como consequência, nós temos nas membranas aqui do botão sináptico alguns canais de cálcio ativados por voltagem, ou também conhecidos como canais voltagem dependentes. Então, primeira coisa, chegou o potencial de ação, vai promover a abertura de canais de cálcio ativados por voltagem. E esse cálcio vai entrar nesse neurônio, nesse botão sináptico. Na presença do cálcio, ou seja, depois que ocorreu o influxo de cálcio, a entrada do cálcio, ele vai atuar como um segundo mensageiro e vai quebrar a ligação dessas vesículas que antes estavam aqui armazenadas, né, ligadas ao citoesqueleto para que não fossem liberadas continuamente. E aí, então, o cálcio chega e quebra essa ligação com o citoesqueleto, liberando essas vesículas contendo os seus neurotransmissores. Essas vesículas, portanto, elas caminham em direção à membrana pré-sináptica e vai promover, então, a liberação do neurotransmissor por exocitose, certo? E aí, portanto, este neurotransmissor já está livre na fenda sináptica, tá bom? Como a vesícula, ela é formada pela mesma composição da membrana plasmática, ela também tem uma dupla camada de fosfolipídios, né? Quando ela se encosta aqui, quando ela se junta na dupla camada da membrana, ela se une. E aí, portanto, ocorre a exocitose desse neurotransmissor, seja ele excitatório ou inibitório. Até aqui não teve diferença. Por isso que eu falei para vocês que é importante entender esse mecanismo. A partir do momento que eu entendi esse passo a passo, né? Aí sim eu tenho condição de passar para o próximo estágio, entender todas as funções de cada neurotransmissor em específico, ok? E aí, uma vez livre na fenda, esse neurotransmissor ele terá condições de interagir com o seu receptor específico na membrana pós-sináptica,
tá? Esse receptor pode ser do tipo ionotrópico, como este aqui representado, em que ele tem um sítio de ligação para o receptor e ele mesmo é um canal iônico, ou não, poderia ser aqui também a representação de um de um receptor metabotrópico, né, em que ele seria apenas receptor e o canal iônico estaria à distância, sendo ativado por segundos mensageiros. Mas, enfim, independente da forma, ocorre a interação com esse neurotransmissor e logo após, né, promover a abertura ou mesmo o fechamento, que também poderia acontecer deste receptor, o neurotransmissor precisa ser degradado, né? Nesse caso, aqui nós temos a imagem de uma sinapse colinérgica, então nós temos a acetilcolinesterase degradando, né, a acetilcolina para que parte dela seja descartada e parte dela seja inclusive reaproveitada para futuras sinapses, tá bom? Então, dessa forma, né, falamos aí um pouquinho sobre um aspecto geral das nossas sinapses e aqui só temos alguns exemplos, né, de como pode ocorrer a interação com outros neurônios. Então aqui, por exemplo, né, nós temos aqui as fibras interagindo com este neurônio que está em repouso, ok? Quando sinapses excitatórias despolarizam este neurônio, nós temos aqui uma despolarização e a origem de um potencial de ação através desse axônio, deste neurônio, que até mudou de cor para mostrar que ele foi estimulado, né? Neste caso, este único neurônio aqui está despolarizando com uma frequência alta de estímulo, por isso a gente chama de somação temporal excitatória, mas nós também podemos, né, estimular este neurônio a partir de diversos neurônios excitatórios, né, e inibitórios, inclusive. Então, aqui onde está em vermelho, estamos representando neurônios excitatórios e mais clarinho aqui, rosezinho, em neurônios inibitórios. Então, aqui nós temos uma somação espacial de estímulo, né, excitatória e inibitória, ou seja, o que vai determinar se vai ou não gerar estímulo elétrico neste neurônio principal é se a resultante for suficiente para atingir o limiar, ok? Aqui temos outros tipos, né, de estimulação. Aqui nós temos uma despolarização parcial, temos aqui também alguns exemplos, né, de somação excitatória, a que foi suficiente, diferente deste exemplo, para estimular este neurônio, né, e aqui é uma estimulação, né, mostrando que realmente deflagrou potencial de ação no neurônio. Mas a gente pode falar em detalhes, né, sobre essas características de somação numa outra aula. O que eu queria realmente é que vocês ficassem, né, claro aí para todos vocês esse passo a passo de uma sinapse química. Espero que vocês tenham gostado e curtam aí para que a gente consiga divulgar para mais pessoas, né? E quanto antes, acho que na próxima semana eu venho com mais notícias das próximas aulas para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal, um beijo grande!